Cumprimento, amados ouvintes, gloriosa paz do Senhor Jesus que fala missionário Marco. Eu quero dizer para você que tem um hino aí que fala que é vencedor. O que significa isso? O que significa aqui na terra? Um exemplo, quando você começa a ir para Jesus, aceita Jesus como o Salvador da tua vida, já é um vencedor em Cristo, certo? Aqui, que Deus considera a pessoa um vencedor. Aí depois, a vida após a morte, aí a pessoa chega lá no Portal Santo primeiro e vai ver suas vestes. Não vai entrando assim o dia que nós achamos que tem que entrar. Por quê? Porque as coisas de Deus não é que a gente pensa, entendeu? Para ser vencedor em Cristo, só do outro lado da vida, né? Porque, do jeito que eu tô vendo aí, uma pessoa permanece andando com Deus há muito tempo, de repente a pessoa, Jeju, faz uma campanha de libertação, de repente tá lá no mundo e vira que reboliço e não tá certo. Então quer dizer, então a campanha de libertação é para expulsar o mal, para se libertar das coisas do mundo, não para o mundo, né? Então, é isso que tá acontecendo aqui no globo terrestre. O que está acontecendo? A pessoa fala assim, Deus manda vigiar, certo? E te vigia e tudo. Mas chega uma hora na vida da gente, uma certa altura da vida, se a pessoa ali não ficar atenta na oração, aí, esquece. Mas quando a gente tá fazendo uma campanha de renúncia, de oração e a pessoas. Eu conheço gente que tá desviando dos caminhos de Deus, falando campanha, mas não tá permanecendo no caminho do Senhor. E tá dentro da palavra de Deus, entendeu? Tá dentro da Bíblia. Então a pessoa está acontecendo alguma coisa aqui, abaixo de Deus. Então imagina a vida após a morte. O que vai ser na vida após a morte, então? Se aqui os dons, que é para permanecer no crente, na oração, no jejum, em todos os sentidos da mente, no coração, se a pessoa está aceitando a Jesus e a pessoa não está confirmando a sua vida em Cristo, o que vai ser então? Então tem coisa errada, entendeu? Então tem que ser em Cristo Jesus, na busca da humildade e nos dons. Mas para isso a gente faz uma campanha de libertação para crescer mais espiritualmente, não ficar nesse mundo podre, contaminado pelo mundo, entendeu? Então, e essas pessoas que estão fazendo campanha dentro da igreja, tá tudo na prova. Tá tudo na prova, entendeu? Tá tudo na misericórdia de Deus. Entendeu? Então não podia acontecer o contrário, né? Para a gente crescer mais e mais na presença de Deus, entendeu? Tem que libertar mais, a gente orar mais, ser mais forte com os dons, né? Entendeu? Tem muita gente que fala que Deus entrega o dom para a pessoa, de repente a pessoa fica aprovada, fica sem dom, fica sem nada. E dá para entender isso? Dá para entender isso? Não dá, né? As coisas de Deus não tem meio termo. Então, quando a gente vai para a igreja, aceita Jesus, se renuncia ao mundo na oração, libera os perdão, algumas mágoas do passado, se tiver lá no plano espiritual, que Deus passa a vassoura lá de trás para cá, as mágoas, passado, que Deus queima lá no plano que ficou lá no plano espiritual, que Deus passa a vassoura de fogo, né? Então, o que acontece? Quando o homem está fazendo uma oração, quando Deus falou, Tito 2 versículo 11, renunciar toda a consciência do mundo, mas é para ficar no mundo? Não é para ficar no mundo, né? Ficar na presença de Deus. Mas o que está acontecendo? A pessoa não está vendo a providência de Deus. Por quê? Será? Né? A pessoa renuncia adultério, renuncia tanta coisa do mundo, e a pessoa tem que estar firme na presença de Deus. É as campanhas poderosas do outro lado que está acontecendo. Tá tudo pro mundo, pecado. O mundo da ilusão, o mundo do pecado, o mundo da prostituição, o mundo da abominação. E quando vê a pessoa nem salva, não é por quê? Tanta campanha que fez. Aonde está a palavra de Deus então? Tá mentirosa a palavra de Deus? E tá dentro da Bíblia? Deus fala pra gente seguir o que está escrito aqui. Foi assim que Deus ensinou.
Mas a gente não tá vendo, entendeu? Muitos pecados ocultos, muitas coisas. Uma hora não tinha nada lá no plano espiritual, agora tem. Dá para entender isso, entendeu? Então, o tempo tá falando, entendeu? Jesus tá vindo, né? E tá acontecendo umas coisas aí que não tá encaixando nas campanhas que eu tô fazendo, em particular com Deus. Então Jesus não podia subir num monte particular e conversar com Deus. Então eu estava errado. Aí eu estava errado, então. E eu subi num monte particular com Deus, né? Então tem coisa errada no plano espiritual. Sabe que o inimigo está lutando, colocando coisa na minha cabeça? Então quer dizer, onde está Deus? Nessas alturas da vida. Entendeu? Então Deus é aquele que não tem meio termo com as coisas da vida, né? Que eu saiba, né? O que é esse hino vencedor que canta Daniel Samuel canta o vencedor. Esse hino vencedor aí, a vida após a morte. E aqui também com Cristo, certo? Mas o negócio é esse daqui, ó, casamento. Para ser vencedor. Para Deus considerar vencedora, vencedor. Se não fosse aqui, para Deus não é vencedor. Então o profeta Jeremias não era vencedor, porque ele entregava o recado de Deus. O profeta entregava o recado de Deus e pregava em cima o que Deus mandava pregar, entendeu? Então Jeremias foi o único que entregou o recado de Deus e pregou também. E pregou a palavra de Deus também. Então hoje está tudo o contrário. Você vai pregar a palavra de Deus e acontece todos esses imprevistos, esses impedimentos da vida, né? O que nós pode fazer, né? Então é só esperar a misericórdia de Deus. Um exemplo. A palavra de Deus fala assim: aquele que confessa ou deixa alcança a misericórdia de Deus, né? Nem para quem comentou adultério, nem para quem comentou que aconteceu adultério. As pessoas não estão tendo vigilância nessas partes de adultério. Por isso tem que orar, pedir perdão a Deus e tocar a vida com Cristo. Porque o negócio tá certo do outro lado da vida, né? Então, do outro lado da vida, Deus tem que revelar a verdade. Mas as pessoas estão no adultério. Não é de corpo, tô falando de espírito. Então nós temos que orar a Deus lá no plano espiritual, queimar, mandar Jesus queimar essa idolatria. É um Deus que não é Deus de confusão, né? Entendeu? Então, vamos orar a Deus ou ver o que Deus tem para dizer, né? Porque lá no plano espiritual, lá acontece tanta coisa que, que a gente tem que pedir perdão urgente para não acontecer aqui na terra, entendeu? Então mandar Jesus queimar lá, logo, em nome de Jesus. Para Deus dar livramento logo, né? Então adultério tá aí. Hoje você vai no lugar do adultério, você tá no mundo, você tá desviado dos caminhos de Deus, você tá no mundão, entendeu? Você vai fazer uma campanha de libertação, a pessoa já abandona Jesus, já tá, né, com Deus. Dá para entender isso? Então não dá, né? Então não sei o que está acontecendo. Tá dentro da palavra de Deus. Só se Deus não tá dando ouvido, né? Só faltava essa. Porque confessado já foi confessado os nossos pecados. Da cabeça aos pés. Tudo foi confessado os nossos pecados a Deus, abandonado esse mundo. E seguir Jesus. E é para estar renovado, purificado, santificado. Como está escrito na palavra que se encontra em Provérbio 16, santificar na verdade na palavra de Deus. Tudo isso. 7 vezes o justo cai. 24 de Provérbio 16. Deus levanta. Então, se Deus levanta, Deus queima de novo esse mal, em nome de Jesus, porque esse mundo já incomoda até a gente, né? Porque a gente faz uma campanha de jejum, uma campanha de oração, para a gente permanecer na presença. Você acha que eu queria abandonar a presença de Deus? Eu queria abandonar, eu estava jejuando. E o inimigo lutando, né? Ali, ó. É uma maldição, acho que lá do passado, que é uma campanha poderosa, né? Que tem gente lá no passado, às vezes não conseguia permanecer na presença do Senhor.
uma maldição hereditária de família. É Deus quebrando lá toda aquela maldição, palavras negativas, né? Palavras que não provêm do nosso Senhor Jesus Cristo. Ficou lá no plano espiritual, né? O impedimento está lá. Então Deus vai quebrar lá no plano espiritual, em nome de Jesus. Que o fogo do céu desce, queima todo o mal. E vai lá no plano espiritual, repreende todo impedimento. O que tiver lá, Deus vai mandar fogo no plano espiritual. Assim seja feita a vontade de Deus. Para não ficar refletindo aqui na terra, porque o impedimento está lá no plano espiritual. Ou tem gente orando contra para não ir para a igreja, a gente está intercedendo o contrário. Então está repreendido. Pelo sangue de Jesus tem poder essas orações. Essas orações têm retorno. Porque eu, para ficar em casa, eu vou na igreja, a pessoa fica lá intertido lá no mundo. Entendeu? A pessoa fica orando contra os outros. Eu nunca orei contra ninguém. Tá vendo? Nunca orei contra ninguém, para ninguém ficar dentro de ir para os cultos e acontece isso com o crente. Não é justo quem que prega a palavra de Deus. Não deveria ser o contrário de Deus? Invertido o disco, né? Lá no plano espiritual, não, tá tudo o contrário, né? Então, aqueles que oram para o povo servir a Deus, o pregador fica em casa dormindo, né? Ô, que é isso? Não dá para entender isso, entendeu? Aí Jesus vem, Jesus fala assim: ah, você ficou em casa, não fez nada para mim, então fica aí. É isso aí que está acontecendo. No dia do arrebatamento da igreja, Jesus está voltando, hein? E o povo acha que tá mil maravilha, o grotesco, achando que tá tudo bom, que Jesus não tá vindo, mas ele tá vindo e o povo fica aí, marcando no ponto de ônibus, viu? Perigoso até perder o ônibus. Cuidado, hein? Jesus tá voltando. E o povo tá comendo, bebendo, dormindo, tá nem aí nas coisas de Deus. Se Jesus voltar, fica. E as coisas de Deus não é brincadeira. Palavra do Tito 2:11 fala de que nós temos que renunciar a esse espírito mundano. A gente jejua, mas não sabe administrar a oração, por isso que acontece tanta coisa. Então a gente tem que pedir sabedoria na oração para Deus queimar lá no plano espiritual. O impedimento está lá. O povo está envolvido tanto nas coisas da terra que esqueceu até a salvação do outro lado da vida. Entendeu? Não é problema a pessoa ter as coisas aqui. O problema é que é a vida eterna do outro lado da vida. Tem que ir para a casa de Deus. O inimigo está guerreando, pelejando lá, né? Entendeu? Cada um tem sua luta para atravessar, né? Mas então Deus vai queimar lá esse impedimento. Em nome de Jesus. Deus vai lá jogar essas orações contrárias. Prendido em nome de Jesus. E Jesus manda fogo do alto céu lá. E não tem andar com Bíblia na rua hoje em dia. Tá uma luta travada. Imagina então o que vai ser o planeta Terra. Vai saber se é Deus está querendo dizer alguma coisa, né? Fica na santa paz de Jesus. Amém.